Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Internet das Coisas, que é um termo relacionado com redes de computadores, e a ideia é que bilhões de dispositivos vão se conectar com a internet. Então tem aí uma grande oportunidade para compreender o que acontece com esses dispositivos que estão conectados à internet, né? Como é que eles vão se comportar. Então, a ideia é que você vai ter muitos bilhões de dispositivos conectados. Alguns dizem que agora em 2020 já são 30 bilhões e vai aumentar muito nos próximos anos. E muito aumento da economia, né, atividade econômica, faturamento, etc., envolvido nisso. Então, vários países já iniciaram investimentos nessa área há muito tempo, inclusive o Brasil, né, que fez o Plano Nacional de IoT, né, que é a abreviação de Internet das Coisas, Internet of Things. No Brasil foi feito esse plano, já foi um tempo atrás, alguns 4 anos que esse estudo estava avançando, e que ele se materializou no ano passado num decreto que cria o Plano Nacional de IoT. E a ideia é que o Brasil deveria investir muito nessa área, né, uma área importante. E nesse plano eles identificam 4 grandes áreas para aplicação, chamadas de verticais, né, que fazem uso da aplicação vertical da tecnologia. Essa área são cidades, no que é chamado de cidades inteligentes, saúde ou saúde inteligente, na área rural, né, agricultura inteligente ou agropecuária inteligente, e nas indústrias, que é chamado de indústria inteligente ou alguns chamam de indústria 4.0. Bom, então a ideia é que você tem a IoT como uma revolução tecnológica, né? Conectar coisas, objetos, normalmente sensores, né? Esses objetos normalmente são sensores, que estão conectados às vezes a outros dispositivos. E esse termo já foi inventado, já foi mais de 20 anos, mas ele realmente é uma área que está decolando agora, né? Termo cunhado então por esse Kevin Ashton, ele era pesquisador do MIT. E naquela época ele usava esse termo para falar muito de dispositivos, é, aqueles dispositivos de RFID, que você consegue, por exemplo, o pessoal usa muito em logística, para saber o que tem, por exemplo, né, naquelas caixas, né, aqueles ambientes, em ambientes de distribuição de mercadorias. E aquilo foi chamado de Internet das Coisas primeiro, mas depois evoluiu para uma série de outras tecnologias. Então a ideia é que você tem coisas ou objetos que são capazes de interagir, cooperar, trocar dados com a internet, com servidores que estão na nuvem, programas que usam inteligência artificial, etc., né? Essa é uma definição bem genérica de um artigo extremamente bem citado nessa área. Então tem alguns conceitos, né? O pessoal fala IoT, Internet das Coisas, mas daí tem gente que gosta de dizer assim, mas você tem a internet das coisas, das pessoas e dos serviços, não é apenas das pessoas. Sim, mas o termo genérico para tratar disso é a internet das coisas. Aí a Cisco, aquela grande empresa que faz roteadores para a internet, né, que nós tratamos de roteamento, ela resolveu cunhar um termo dela, porque queria que o termo dela fosse citado, né? Então ela chamou de Internet of Everything, internet de tudo. Basicamente é a mesma coisa. O pessoal que trabalha com padrões da web, né, como HTTP, REST, JSON, eles resolveram criar um outro nome que chama de Web of Things. Basicamente é a IoT, né, aplicado nesses casos. Uma área
no ambiente acadêmico, uma área muito comum, é o que chama de redes de sensores sem fio, né? Em inglês Wireless Sensor Networks, que é uma área que tem uns 20 anos aí de pesquisa. No começo dos anos 2000 era muito importante, depois continua ainda a ter pesquisa nela, mas às vezes é tratado como sendo sinônimo de IoT, não é totalmente a mesma coisa. Hoje acredita-se que as redes de sensores sem fio elas fazem parte da IoT, a IoT sendo algo mais amplo. Outro termo que é bastante comum é os sistemas ciberfísicos, né? Cyber Physical Systems, que em alguns casos é usado como sinônimo ou não de IoT. Tem gente que diz que é diferente, e daí dá uma definição de um, uma definição de outro, e quando você vai ver, as definições são muito parecidas. A IoT veio da área de redes de computadores e adicionou os dispositivos. CPS é uma área que veio da área de mecânica, da área de construção, e adicionou a conectividade. Então eles vieram de campos diferentes, mas as duas áreas se encontram, né, no mesmo objetivo de você fundir o que é físico e o que é virtual. Tem um termo mais antigo da área de telecomunicações, as empresas de telecom usavam muito, que é o termo M2M, Machine to Machine. E a ideia é que, por exemplo, se você tem aqueles rastreadores baseados em GPS que coloca no carro, né, seguradoras coloca no carro, etc. Aquilo ali você coloca um chip que fala aquela tecnologia antiga como o GPRS para ser mais barato, e eles chamavam pelo menos aquilo de M2M. Tem algumas tecnologias que estão totalmente relacionadas, né? Por exemplo, computação em nuvem, né? Hoje em dia tudo vai acabar na nuvem, em algum provedor público ou às vezes numa nuvem privada nas empresas. Tem uma área muito relacionada com a IoT, que é a chamada computação em névoa, fog computing em inglês, que a ideia é que você tem recursos computacionais próximos dos locais onde é que os sensores estão instalados. Isso é a ideia de você dar um retorno rápido para quando você precisa de aplicações de atraso, né, baixo atraso. Por exemplo, né, o pessoal disse que carros autônomos vão precisar de atraso muito baixo. Então você precisa dessa infraestrutura mais próxima dos sensores, né? E aí eles estão chamando de fog. E tem a história toda de Big Data Analytics, que é o grande volume de dados e os algoritmos inteligentes, né? A inteligência artificial. Você recebe uma grande quantidade de dados que vai ser gerado em qualquer tipo de aplicação. E o que você faz com esses dados? O que você processa com esses dados, né? E aí tem várias outras tecnologias. Para quem já começou a lidar com isso, vai ver que tem bancos de dados NoSQL, e tem outros termos também na área de redes, como redes definidas por software, funções de virtualização de redes, né, que é ou virtualização de funções de rede, que é o NFV. Então está cada vez mais comum você tratar, pelo menos a área de redes, como sendo controlada por software. Tudo é software. Então eu vou falar só um pouquinho de tecnologias de comunicação. Isso foi uma coisa que surgiu novo agora com o advento da IoT, que são tecnologias que eles chamam de tecnologias de baixa potência, low power, wide area network, né, que é a rede de longa distância, mas de baixa potência. E longa distância porque eles dizem que é alguns quilômetros. Tem casos em que são muitos quilômetros de distância, mas em geral, alguns quilômetros esse tipo de tecnologia consegue transmitir. Aí alguém vai dizer, não, isso não é muita novidade. A questão é que é com baixa potência. Significa que a potência de transmissão, né, ela não usa muita bateria, usa pouca bateria. Por quê? Porque sensores, não necessariamente os sensores vão ter uma conexão num lugar em que vai ter energia elétrica. Então você vai ter que rodar em bateria. E aí como é que você vai fazer essa bateria durar? Se você fizer uma comparação com o celular, né, os smartphones, você tem que carregar o celular basicamente todo dia. Então você não poderia, imagina você espalha sensores por vários lugares e daí você vai ficar
carregando eles sempre, não dá, né? Então a bateria deles tem que durar muito. E eles funcionam em frequências sub-gigahertz também, porque quanto mais baixa a frequência, mais a onda ela consegue passar por obstáculos, por montanhas, por prédios, por árvores, né, sem sofrendo menos interferência. Então, custo baixo por dispositivo, então por isso também, né, você não pode ter dispositivos muito caros e nem que vão ter muita memória, etc. Então, normalmente eles não têm um endereço IP, né? Até poderia ter a IoT com endereço IP, mas esses sensores que vão ter bilhões de sensores, normalmente não vão ter endereço IP cada um deles. Então, eles têm que se comunicar com outras tecnologias, que é esse tipo de tecnologia chamada LPWAN. Mas eles transmitem uma taxa de dados muito baixa, na ordem dos kbps, ou bps mesmo, bits por segundo. Veja, hoje em dia todo mundo está acostumado com megabits por segundo. Né? Então, para nós usarmos no nosso dia a dia, isso não seria nem um pouco razoável. Mas, como o que tem que ser transmitido são apenas poucos bytes, normalmente, 50 bytes, 30 bytes, dependendo dos dados, a cada, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 4 horas, dependendo, algumas vezes, às vezes até uma vez por dia, você transmite um pacote de dados, cada sensor. Um sensor que vai monitorar se o rio está enchendo, né? Ele tem que transmitir algumas vezes. Sensor que vai monitorar a qualidade do ar, sensor que vai monitorar a umidade do solo, no caso da agricultura, para saber se precisa irrigar ou não. Então, de vez em quando ele transmite dados e poucos dados. Tem várias tecnologias, onde a tecnologia LoRaWAN é a principal atualmente, que é uma tecnologia que você compra os equipamentos e você monta a sua rede, e eles transmitem em frequências abertas, né, como a frequência em que opera o Wi-Fi. Wi-Fi aí já dá para ver que tem muitas interferências, como o Wi-Fi tem. Tem uma outra tecnologia chamada Sigfox, que é uma empresa, inclusive ela opera no Brasil, ela tem alguma cobertura no Brasil. Tem a tecnologia que está sendo desenvolvida por empresas de telecomunicações, que é o NB IoT, que é o Narrowband. Narrowband é porque transmitem em taxas mais baixas também. Então essas são as três principais, depois tem outras, mas não estão muito bem desenvolvidas nessa área. Tem essa tecnologia, por exemplo, Z-Wave, ela tem sido usada para automação residencial. Mas essa não é um dos principais mercados do IoT hoje, por vários fatores, inclusive porque as pessoas não querem ficar comprando e alterando as suas casas para funcionarem com isso, né? É caro. Então, LoRaWAN é um tipo de tecnologia que consegue transmitir taxa de dados de 300 bits por segundo até 50 kilobits por segundo. O mais normal é que seja, sei lá, 1 kbps, alguns kbps de taxa de transmissão, mas normalmente nem precisa disso tudo, né, porque transmite poucos dados. Distâncias até 15 km às vezes consegue transmitir bem. Isso depende se tem visada. Visada quer dizer que a antena, né, do sensor lá, ele consegue enxergar direito o lugar até onde ele vai transmitir, que é chamado de gateway. Precisa de um gate, precisa de um servidor, e é um tipo de instalação que o próprio usuário monta, né? No Brasil, por exemplo, você usa uma faixa de 915, 928 MHz, como eu disse, sub-gigahertz, né? E tem um desempenho não garantido, porque você coloca vários dispositivos numa determinada região, eles começam a competir uns com os outros. Inclusive, se uma fazenda coloca, a outra coloca, eles interferem. Se alguém instala numa cidade para uma aplicação e outros instalam também, eles competem. Então você não tem um desempenho garantido. E aqui, então, um pouquinho da arquitetura, por exemplo. Então você tem aqui, por exemplo, aqui são os sensores, ou até atuadores, né? Por exemplo, um sensor é saber quanto a água está correndo, por exemplo, numa torneira. Um atuador é dizer abre e fecha, uma coisa assim, liga, desliga, abre e fecha, normalmente é assim. Aumenta, diminui, qualquer coisa.
né? Liga uma bomba para irrigar, abre um farol para o carro passar, né? Abre, fecha, aumenta, diminui. Aumenta a luz, diminui a luz. Os sensores são mais fáceis de entender, né? Por exemplo, sensor de lixo, etc. E aqui são os gates, que pode ter vários gates, inclusive o sensor transmite, ele não sabe para qual gate ele está transmitindo, qualquer um que pegar nas redondezas vai chegar o sinal para ele. E daí você chega até num local que tem os servidores instalados. Servidor dessa tecnologia, depois esse servidor manda para outro servidor que está instalado em outro lugar, que daí vai processar os dados e disponibilizar para a aplicação. Então você tem também essa outra tecnologia, mas ela está ainda mais incipiente. Ela tem um custo maior do que LoRaWAN e tempo de bateria menor, só que ela tem garantias, né, para os lugares em que já tem disponível, por exemplo, alguns países da Europa, o pessoal reporta que para certas aplicações você precisa do NB-IoT em relação ao LoRa. Bom, tem também algumas questões, né, mais relacionadas com protocolos, tem vários protocolos que são usados. Normalmente os dados são transmitidos usando esse protocolo aqui, MQTT. Então quem quiser trabalhar com IoT vai ter que em algum momento transmitir usando o MQTT. E a questão é que o MQTT é baseado em IP, só para voltar aqui à arquitetura de LoRaWAN. Por exemplo, os sensores, eles não têm endereço IP normalmente, então eles mandam através do LoRa até o gateway, e o que acontece é que do gateway, então ele já tem o endereço IP, ele tem uma fonte estável de energia, e aí ele manda via MQTT para cá, né, para esses caras aqui, e depois eles também mandam adiante, normalmente usando esse protocolo MQTT, é um protocolo bem comum. Então, a outra questão é como é que você faz para trabalhar com isso, né? Normalmente, como é que você disponibiliza esses dados para as aplicações? Como é que você manda um comando para um atuador para ele aumentar, diminuir, ligar, desligar, acender, apagar, etc., né? Então você tem um bocado de componentes nas plataformas de IoT, você tem algumas plataformas que estão sendo utilizadas. Por exemplo, nós temos utilizado em projetos de pesquisa muito essa plataforma Fireware, porque ela é gratuita. Tem essa aqui, Conquer, uma empresa brasileira, uma startup que tem essa plataforma, eles vendem o serviço deles, mas eles disponibilizam também a plataforma. E aí você tem várias outras plataformas, inclusive, por exemplo, plataformas pagas, como da AWS, que é aquela empresa, né, a Amazon, né, a Amazon AWS, que fornece serviços de nuvem, e o próprio Google, que fornece serviços de nuvem, então tem uma parte de IoT. Basicamente para pegar os dados e jogar para lá. E depois para você fazer o que você quiser com isso. Né? Então vamos tratar aí de duas aplicações, uma de cidades inteligentes primeiro e depois agricultura inteligente. O que você faz em cidades inteligentes, né? Gerenciamento de energia para gastar menos energia, de água, de esgoto, de lixo, de mobilidade, como é que as pessoas vão e vêm no transporte público, o trânsito, né? Controle de faróis, para onde que vai o trânsito, etc. E aí tem várias cidades inteligentes no mundo que já foram desenvolvidos vários projetos, né? Inclusive no Brasil teve umas tentativas, não acabou decolando muito. Em São Paulo, por exemplo, tem uma iniciativa que é um programa Wi-Fi livre, que tem Wi-Fi gratuito, né, para os cidadãos. Então você tem aqui, por exemplo, é um cenário de você ter semáforos inteligentes e tal, e como é que você controlaria ele. Esse aqui ainda é em nível de simulação, né? Você não tem essa situação funcionando. Possivelmente no futuro, né, quando tiver carros autônomos, fique bem mais fácil. Esse aqui é um projeto que nós desenvolvemos alguns anos atrás para fazer uso eficiente de energia em prédios públicos. Prédios públicos quer dizer prédios compartilhados, né, não são prédios residenciais. Então, por exemplo, várias questões, como é que você faz, por exemplo, para economizar ar-condicionado, desligando eventualmente algum tipo de saída do ar-condicionado quando não tem ninguém sentado. Como é que você faz para desligar a luz, né, para economizar a luz?
para você abrir e fechar cortinas no caso de reuniões, então tem várias questões. Nós fizemos um protótipozinho e só para mostrar como é que seria, né? Coloca, por exemplo, bonequinhos simulando aqui os sensores de presença e tal, bonequinhos simulando alunos, por exemplo, numa sala de aula e controlados por alguns equipamentos, né? Só para fazer uma demonstração de como funciona. Com relação à agricultura, então, um dos problemas da agricultura que tem é o problema de irrigação. E sempre tem desperdício. Quem irriga normalmente irriga mais, porque não sabe como está a umidade de solo. O problema é que o solo funciona de tal maneira que, quando enche o solo, a umidade chega num nível, você não consegue aumentar a umidade daquele tipo de solo. Então a água ela acaba indo para baixo, ela percola. E aí tanto você desperdiça a água e a energia que você estava gastando para irrigar, quanto você leva nutrientes para baixo. Então a ideia é você irrigar exatamente o que precisa, nem a mais nem a menos. Como é que você faria isso? Ora, sabendo qual é a umidade do solo e então calibrando exatamente a irrigação para não deixar com que a umidade fique tão baixa que atinja um ponto de murcha da planta e nem tão alta que você desperdice a irrigação e perca nutrientes da planta. Então nós temos esse projeto também, que é o projeto SWAMP, está em andamento ainda. Ele é uma colaboração entre Brasil e Europa, com pilotos reais, fazendas reais, para fazer funcionar a IoT para irrigação, né? Esse é o site do projeto. E então nós temos, por exemplo, pilotos lá na região do Mato Piba, que é a fronteira agrícola do Brasil, lá no Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. A capital dele é uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Quer dizer, chama capital, né? É um nome genérico, né? Capital. É porque é a cidade mais importante. E também uma vinícola aqui na Serra da Mantiqueira, né? Em Espírito Santo do Pinhal, chamada Vinícola Guaspra, interessada em melhorar a qualidade dos vinhos e das uvas. E lá em Mato Piba o problema é economizar energia. Por quê? Porque cerca de 30% do custo, por exemplo, de algodão, de soja, da produção, é dado para irrigação e basicamente quase a totalidade desse custo é energia elétrica. Então você tem que economizar, né? Porque trabalha com essas commodities, esses produtos cujo preço é determinado pelo mercado, então quanto você puder economizar, você vai ter uma lucratividade melhor, você pode oferecer um preço melhor, etc. E lá na Europa também, né? Tem uma fazenda no sul da Espanha, em Cartagena, que é uma região semiárida, e eles têm um problema de acesso à água. Toda a água para irrigação lá vem de dessalinização de água do mar, então eles têm que economizar água. E na Itália, na região de Bolonha, nós temos esse consórcio de irrigação que tira a água do rio, o Rio Pó, e daí pega e coloca essa água em canais. Eles construíram canais artificiais e saem levando a água até as propriedades. Qual é o problema lá? Cerca de 80% da água que é retirada do rio, ela não é usada para irrigação, então eles têm um desperdício grande. Então tem um problema da distribuição da água aí. Então você teria que saber automaticamente quanto que as fazendas, o quando que eles estão querendo irrigar, para você então sair abrindo e colocando a água nos canais de maneira, né, passando pelas comportas, de maneira que quando uma fazenda quer usar, a outra também consegue usar, então você não tem o problema do desperdício de água. Para resolver esse problema de que várias instalações são diferentes, nós saímos com o conceito de um contínuo computacional para a IoT, né? Que demos esse nome, a IoT. A ideia é que você tem dispositivos, você tem equipamentos que estão lá no campo, como aqueles gates do LoRaWAN, você tem equipamentos que ficam na sede da fazenda, a história da Fog, você tem equipamentos que podem ficar em algum lugar intermediário entre a Fog e a Cloud, tem a Cloud, que pode ser uma nuvem pública, né? Por exemplo, a Amazon AWS, Google, pode ser Microsoft Azure. E, por sinal, você tem o interface do usuário, né? Uma aplicação numa interface do usuário. Então aqui você pode ter vários dispositivos, em cada uma delas vários equipamentos, e como é que você conecta tudo com tudo. Então essa é uma questão para nós entendermos melhor o problema, desenvolvemos esse conceito.
É uma questão complexa, como que você organiza tudo com tudo. E você pode ter, dependendo do caso, como você faz, você pode ter um, diferentes componentes de software que estão instalados em diferentes lugares, como por exemplo aqui a gente vê lá no caso de agricultura, você pode instalar alguns componentes de software, por exemplo, que trabalham com LoRaWAN lá na fazenda, lá na FOG, na névoa computacional, ou então na nuvem. Então você tem essa questão. Então entender quais são as melhores maneiras de fazer é bem importante. E nesse projeto Swamp nós tivemos várias opções diferentes e tínhamos que entender como que eram as melhores maneiras de fazer. Por exemplo, né, aqui, por exemplo, em Guaspari também, isso aqui são fotos reais, né, tiradas lá, como é que seria para fazer funcionar. Então, por exemplo, você tem aqui sensores, gateway, fog, cloud, etc., aqui na UFABC, e daí você conecta, por exemplo, com o sistema de irrigação de uma empresa que vendeu o sistema para vinícola. No mesmo caso, lá na região do Mato Piba, fazenda de soja e de algodão, etc., parecido, mas eles têm um outro sistema de irrigação baseado em pivô central. Também lá no sul da Espanha, quer dizer, cada um, veja, aqui já não tem fog, aqui tem fog e aqui não tem. Né? Ele vai lá você pega no gateway, aquele equipamento que fica lá no campo, e, por exemplo, aqui tem uma placa solar, então ele é alimentado por energia vindo de uma célula fotovoltaica, que alimenta uma bateria onde está esse cara lá no campo. E aí ele também tem um chip 4G e ele transmite dados direto para a nuvem. E também lá no consórcio de irrigação na Itália tem um cenário um pouquinho diferente, inclusive com as funções de coleta de dados para saber como é que estão as comportas, abrir, fechar, né, são os atuadores, como é que está o nível da água, etc., em cada lugar para você saber exatamente, para ter muito mais precisão na distribuição da água e depois no uso da água. Então é isso, pessoal. Essa área de IoT, como vai crescer muito, ela tem uma oportunidade enorme para você compreender como é que as coisas vão acontecer, principalmente fazendo uma modelagem de redes, deve ter muito futuro. Nós ainda não começamos a atuar nesse sentido, mas deve ter uma oportunidade grande para, então, compreender, modelar, analisar desempenho, funcionalidades baseado em redes. Tá ok? Então é isso. Até logo. Obrigado.